de imediato, amém? O que o Espírito Santo me falou essa semana para compartilhar com a igreja tem tudo a ver com a canção que acabamos de cantar e eu não quero perder esse momento, para que fique claro para você o que o Espírito Santo quer nos comunicar. Bom, me dá minha garrafinha, por favor, amor. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Eu já falei aqui algumas vezes o que esse profeta representa para mim. O profeta Jeremias é alguém com quem eu me identifico demais. Desde que o Senhor confirmou meu chamado profético com 12 anos de idade, foi lendo Jeremias, capítulo 1. É um livro que eu, normalmente, quando busco ao Senhor uma palavra, Deus fala muito comigo nesse livro, e foi o que houve essa semana, quando na quinta-feira, bem cedo, estava em oração, antes mesmo da Patrícia levantar, ela tinha levantado cedo, voltou a deitar, e eu estava sozinho na cama. Ela tem sempre levantado muito cedo para ter um tempo de oração. Ela voltou, deitou de novo, e eu estava ali umas 6 e pouco, sozinho, acordado, quando eu me detive nesse texto de Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24, me sobreveio um grande temor, e eu vou explicar por quê. Jeremias 9, 23 e 24, eu vou ler na NVI realmente. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Pai, eu quero humildemente te pedir que o Senhor me ajude a externalizar, a trazer à luz aquilo que o Espírito Santo tem me incomodado esses dias para essa pregação. Não permita que a minha carnalidade, não permita que a minha intelectualidade, não permita que a minha imbecilidade impeça o Espírito Santo de fluir livremente aqui nessa manhã, mas que o Senhor fale com a igreja através dessa palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém? O tema que eu coloquei para essa mensagem foi: a glória da igreja deve estar em conhecer o Senhor. Eu, quando li esse texto, que é um texto até conhecido, mas me falou muito fortemente, sempre que eu leio um texto bíblico, na intenção de preparar um sermão, eu gosto de ler o contexto, alguns capítulos antes, alguns capítulos depois. Então, Jeremias, como eu falei, é um profeta com o qual me identifico muito, chamado do profeta chorão, por ser muito sensível, muito emotivo, né? Até com uma certa fragilidade emocional, de acordo com alguns teóricos. Um homem que foi chamado muito jovem, ainda para o ministério, ele de família sacerdotal, mas Deus o chama para o ministério profético, ainda muito jovem. E eu até já falei aqui algumas vezes, né, um testemunho pessoal que me marcou muito nesse texto, quando eu tinha ali meus 12 anos de idade, e é a primeira vez que, na boa e querida Assembleia de Deus, lá em Vila Rangel, Campo de Madureira, eu profetizei, né, usando o dom da profecia, como nós pentecostais conhecemos muito bem, e fiquei muito assustado com aquilo, eu era muito novo, e depois uma irmã muito querida, que era dirigente do círculo de oração, procurou minha mãe e falou: irmã Minervina, fala com seu filho, se o faz, ele é muito novinho, está novo na fé, ele deve estar confundindo as coisas, para ele tomar cuidado, porque ele é só uma criança, ficar profetizando, ele pode estar agindo com a emoção dele. E aquilo, quando minha mãezinha falou comigo, que ele fez muito mal para mim, eu fiquei muito mal, fui orar, e eu não conhecia tão bem a Bíblia, eu tinha pouco tempo de convertido, talvez um ano de convertido, por aí, um pouco mais, ou menos, nessa fase, e eu fiquei com medo de estar realmente me precipitando, e eu orei, apelei para o dedômetro, né? Sabe o que é? Você abre a mão, o dedo cair, não recomendo ninguém, mas me salvou algumas vezes já. Aí eu falei: Senhor, talvez a irmã esteja com razão, eu sou só uma criança, eu estou com medo. Ô Betinha, pai, não te vi, não te jeito. Cadê o Lira, está aí? Ah, que bom ver você aqui. E aí quando abri, meu dedo repousou em Jeremias 1, né, onde o profeta falava assim:
o Senhor dizia para ele, não digas eu sou uma criança. Eu falei, pô, fala sério também, já é demais, né? Então, dali em diante comecei a ler o livro de Jeremias e me apaixonei por esse livro. Jeremias é um profeta que teve uma história muito confusa para os dias de hoje, né? Porque ele viveu a vida inteira profetizando algo para avisar o povo de que a tragédia não acontecesse, e a tragédia aconteceu porque o povo não deu atenção ao que ele falou. Então ele seria um ministério mal sucedido para os dias de hoje, né? Não teve sucesso. Ele acabou sendo rejeitado pelos seus e viveu em angústia o tempo inteiro. Foi um profeta com muita angústia. Mais à frente, um outro livro que marcou muito minha vida, na minha formação de bacharel em teologia, que foi o livro A Crise de Integridade, e trabalha o autor do livro com 2 livros nesse livro, né, lá de 1980 e alguma coisa esse livro. Ele trabalha com o livro de Neemias e o livro do profeta Jeremias também. Então foi reforçando em mim a relação com Jeremias. Esse profeta que viveu avisando o povo de algo que o povo não deu importância. Às vezes os reis chamavam Jeremias, profetiza para nós. Ele profetizava, e depois de profetizava, era esbofeteado, era humilhado. Porque era um tempo onde havia uma proliferação de profetas de engano, mantidos pelo rei, que profetizavam o que o rei queria ouvir, enquanto que Jeremias falava não era muito bem sucedido. Então, eu fui ler os capítulos, e você sabe que Jeremias, evidentemente, só para contextualizar, é algo aparentemente óbvio, mas sempre há pessoas que são novas na fé, ou não são evangélicas, ou não são praticantes. E o profeta Jeremias foi um profeta que a gente chama do período pré-exílio, que ele foi um profeta em Israel, né, que profetizou a visão do povo para se arrepender dos seus pecados, porque se não houvesse arrependimento, o povo seria levado cativo. E o povo acabou sendo levado cativo, realmente, porque não ouviu o que o profeta alertou. E então Jeremias fala para o povo de Israel. Mas a gente sabe que, biblicamente, Israel, o povo de Israel simboliza a igreja, né? Deus separou a nação de Israel para ser luz para as nações e revelar ao mundo quem era o Senhor e guardar a lei até que chegasse a plenitude dos tempos, onde o Filho de Deus foi revelado ao mundo. Então a igreja é o Israel de Deus, Israel é a igreja. Então tudo que Deus fala para Israel no Antigo Testamento, a gente pode aplicar para a igreja, evidentemente fazendo uma devida exegese ali para entender, contextualizando o que era para cada tempo, mas a mensagem de Israel é a mensagem para a igreja. Então o que eu falar sobre Israel está falando da igreja. E nos capítulos 8 e 9, vem explicando por que Jeremias faz esse apelo para que o povo não se gloriasse nem na sua sabedoria, nem no seu poder, nem na sua riqueza, mas se era para se gloriar em alguma coisa, se gloriasse em conhecer o Senhor. E então, por que Jeremias está dizendo que Israel não conhecia o Senhor? Então, trazendo para os dias de hoje, porque ele está afirmando aqui nessa palavra que a igreja precisa conhecer o Senhor, e que a glória da igreja deve ser exatamente por conhecer o Senhor. Se há algo para nos gloriarmos, deve ser que conhecemos o Senhor. E ao dizer isso, então está implícito nessa mensagem que talvez a igreja não esteja conhecendo o Senhor. E por que a gente pode afirmar isso? Baseado no texto do profeta Jeremias, nos capítulos 8 e 9. Eu quero que você deixe a Bíblia aberta, eu vou ler alguns versículos aqui separados do capítulo 8 e capítulo 9. Primeiro, sinal de que a igreja não está conhecendo o Senhor. Aliás, antes disso, o que nos leva a ser tão incomodados com isso? A gente tem vivido um tempo muito confuso, né, gente? Onde a fé tem sido muito abalada, onde a igreja está perdendo um pouco o seu senso do que é ser igreja. E muitas vezes eu me pego negociando comigo mesmo, exercendo o que a gente chama lá em psicologia de metacognição, tentando duvidar dos meus pensamentos, falando, cara, prega umas coisas mais leves, né? Pô, chega também, toda hora é palavra dura e de repreensão. E alguém até pode achar que eu me divirto com isso, não me divirto. Assim como a Patrícia fala que se sente quando as pessoas falam, pastor, a Patrícia me confrontou. Não é divertido, não. Às vezes eu sofro realmente com isso. Eu queria trazer uma palavra mais suave e mais leve, mas é porque, na verdade, vocês sabem que nós temos aqui um grupo de pastores que se encontram quinzenalmente aqui, um grupo de pastoreio mútuo, e essa é a angústia dos pastores aqui, essa sensação de que, a impressão às vezes até de que é um trabalho em vão, né? Porque estamos falando para quem não quer ouvir, e não é nenhum desrespeito a você que está me ouvindo aqui hoje, ou está assistindo pela internet, é porque o diagnóstico, olhando a realidade da igreja hoje, é de quem não está ouvindo, né? Nem está conhecendo o Senhor realmente. Então vamos lá. Primeiro caso, capítulo 8, versículos 4 e 5, primeiro sinal de que a igreja não está conhecendo o Senhor, lembrando que o que Deus está falando para Israel
Está claramente falando para a igreja, amém? Repetir, o que Deus está falando para Israel, nós estamos contextualizando como palavras para a igreja. Versículos 4 e 5 do capítulo 8. Quando os homens caem, não se levantam mais? Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele? Por que será então que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Primeira característica que aponta que não conhecemos o Senhor é o quanto persistimos nos erros. O quanto nós persistimos em nos desviar do Senhor. O quanto chegamos ao que Jeremias cita aqui, é um dos poucos textos do Antigo Testamento que usa a palavra apostasia. Jeremias no original usa uma palavra hebraica que é equivalente à palavra apostasia, que é abandonar.
não exige nada, é só graça e amor. Deus exige, quer caminhar comigo? Há exigências. Isso não tem a ver com legalismo, tem a ver com integridade. Qualquer relacionamento interpessoal entre seres humanos que é verdadeiro, existe exigências. A coisa está tão louca que se tu vê alguém falando na internet que era casada durante tantos anos, mas teve amante aqui, amante ali, porque nós temos uma relação aberta, isso é mentira. Toda relação verdadeira existe exigência, por exemplo, de fidelidade. Não tem como ter uma relação verdadeira sem fidelidade. Isso é mentira, isso é falácia, isso é sofisma. Ainda mais com Deus que é santo. Ele tem exigências. Será que somos menos inteligentes do que um pombo, menos inteligente do que uma andorinha? Será, irmãos? A igreja não está entendendo as exigências de Deus. Porque agora, para ser politicamente correto, eu não tenho que falar nada de exigência, nem de norma. Eu sou um psicólogo, já falei isso várias vezes, pago um preço por isso. Eu creio que existem normas estabelecidas por Deus, e tem normal e anormal sim. Está aqui, ó, nesse livro. Para mim é sagrado. Para mim é a Bíblia, revelação de Deus. Exigências. O povo não conhece exigências. E por conta disso, no versículo 7, ele fala que nós passamos a desprezar essa lei. É isso que ele está dizendo, nós ignoramos. Há um desprezo total pelo que a palavra diz. Meus amados irmãos, sim, é verdade que a lei cerimonial, litúrgica, mosaica foi para um tempo específico, mas o espírito da lei é o mesmo. Deus não mudou o seu caráter, Deus não é esquizofrênico, que era um velho mau e virou um rapaz bonzinho depois. Deus é um justo juiz, e tem exigências, e tem princípios, e tem lei. E o desprezo à lei do Senhor revela o quanto não conhecemos. Versículos 8 e 9. Como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira. Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Uma geração que está sendo enganada por uma falsa sabedoria que rejeita o temor do Senhor. Gente que fala muito bem, tem um discurso maravilhoso, emocionante, que você chora, que você fala, caramba, que coisa linda que esse cara diz, faz sentido, é lindo, é bonito demais, mas exclui na sua ênfase, no seu conteúdo, a palavra do Senhor. É uma falsa sabedoria que rejeita a palavra. Houve um tempo que, na nossa fé cristã, católica, apostólica, romana, entre a palavra e a tradição ficava a tradição, agora entre a palavra e o prazer fica o prazer. Minha própria vontade, meus desejos, eu não consigo viver porque sem isso, ainda que a palavra diga que é pecado, mas eu não consigo viver sem isso, que o que importa é o meu prazer. Afinal, a grande mensagem do Deus desse século, o Deus do ventre, é: seja feliz. E a pregação do púlpito está assim: seja feliz. Você precisa ser feliz. Não está feliz com o casamento, desista do casamento. Não está feliz com o trabalho, sai do emprego. Não está feliz com a honestidade, seja desonesto. Não está feliz com o seu sexo, mude de sexo. Não está feliz com a sua fé, mude de fé. E assim vai. Nós não fomos criados para ser felizes. Como dizia C.S. Lewis, somos criados para amar. E amar é a lei de Deus. E amar é amar o Senhor acima de todas as coisas. Outro sinal de que esse povo não conhece o Senhor está ainda no capítulo 8, no versículo 11, que diz: eles tratam da ferida do meu povo, eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, dizem, quando não há paz alguma. Esse povo não conhece o Senhor porque está sendo conduzido por falsos profetas que pregam a mensagem de paz quando não há paz. Está tudo bem quando não está tudo bem. Dizem que nada está grave quando está grave. Versículo 12, o profeta diz: ficaram eles envergonhados da sua conduta detestável?
Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Não há mais vergonha. Isso não se vergonha, gente. É o mínimo. Nossos políticos roubam e riem da gente, e a gente ri deles também. A gente faz até piada disso. E assim estão os nossos pastores, nossos líderes, todos nós. Nem sequer nos envergonhamos do que fazemos, nem o nosso rosto fica corado de vergonha, estamos sem vergonhas. Um monte de crente sem vergonha, que não sente mais vergonha, não cora mais de vergonha, porque foi ensinado, não tem problema, fica tranquilo, papai ama você do jeito que você é, e não tem problema sim, papai te ama, mas vai permitir que pessoas vão para o inferno, mesmo as amando. Para citar mais uma vez C.S. Lewis, ele dizia, se há uma doutrina que se eu pudesse, eu arrancaria da Bíblia, seria o inferno, mas C.S. Lewis diz, não tem como arrancar, porque ela está clara, há uma condenação. Então, nem vergonha temos mais do que fazemos. A gente apronta, a gente faz a pior sujeira e vem para o culto de manhã e levanta as mãos e canta. Nós cantamos a canção que acabamos de cantar. Meu Deus, que a tua glória tome forma em mim, sabendo que acabei de sair de adultério, sabendo que vou sair daqui para cometer outro erro, sabendo que estou sendo injusto com alguém, sabendo que estou usando minha sensualidade como eu quero usar, sabendo que estou mentindo para as pessoas, que estou comprando e não pagando, sabendo que estou... Para onde estamos indo, irmãos? Não há vergonha. O rosto não cora de vergonha. Isso se iguala ao mundo, fica igual ao mundo e não está nem aí. Versículo 13, eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira, nem figos na figueira, as folhas estão secas. O que lhes dei será tomado deles. São árvores sem frutos, somos árvores sem frutos. O Senhor tomou algumas coisas que deu para algumas gerações. O Senhor tomou da Europa, que a Europa recebeu. Estão lutando para reconquistar, graças a Deus estão lutando para reconquistar. Semana, saiu uma postagem até que o Aleph mandou para a gente, saiu no G1, né? Que Amsterdã está tentando tirar o local da red light, da luz vermelha ali, de frente a uma igreja, cercando uma igreja em Amsterdã, para evitar esse turismo, tentando proibir a venda e consumo de maconha nas ruas de Amsterdã, no centro, que está absurdo. É uma luta para tentar mudar uma coisa que foi perdida, porque a igreja se orgulhou do que ela era e perdeu isso tudo. Ou o Brasil acorda, ou vai ser tirado de nós, gente. Deus abençoou muito essa nação, gente. Meu Deus do céu, nesses 45 anos que eu caminho no Evangelho, eu vi o que essa igreja mudou, o que ela se tornou, como ela cresceu, como ela se tornou operante, importante no Brasil inteiro. Nós somos um case de sucesso comentado em todos os ambientes teológicos do mundo inteiro. A Europa, os Estados Unidos da América, olham para o Brasil com admiração. Mas o que nós estamos nos tornando? Árvores sem frutos. Estava lá reunido com um grupo de pastores sábado, aqui do Conselho de Pastores de Mesquita, e o pastor Edmilson repetiu um vídeo muito lindo do que aconteceu nas Ilhas Fiji no começo desse milênio, desse século. Alguns já devem ter visto esse vídeo, o avivamento que houve nas Ilhas Fiji, por um quebrantamento, e até hoje as Ilhas Fiji vivem um momento de boa prosperidade, mas você vê aquele vídeo, havia humilhação, havia quebrantamento. A gente confundiu isso com poder político, a gente achou que bastava ter um presidente dito cristão para o país ficar bem. Não, irmãos, não tinha fruto nenhum. Versículo 18 até o 22 e até o capítulo 9, versículo 1, olha o que ele fala aqui. Estamos em Jeremias 8, 18 até o final do capítulo 8, entrando no primeiro versículo do capítulo 9. A tristeza tomou conta de mim, o meu coração desfalece. Ouço o grito de socorro da minha filha, do meu povo, grito que se estende por toda esta terra. O Senhor não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Por que eles me provocaram a ira com seus ídolos, com seus inúteis deuses estrangeiros? Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo, choro muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade,
não há médico, por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Ah, se a minha cabeça fosse uma fonte de água, e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Outro sinal de que esse povo não conhece o Senhor é que, além dos profetas de mentira serem mantidos em destaque, os profetas genuínos estão deprimindo, estão adoecendo. Eu converso com pastores aqui assim a semana e sei como é que os pastores estão emocionalmente em frangalhos, morrendo por dentro, depressivos, em luto, em angústia. Há uma luta, há uma dor no coração de profetas que é muito terrível, a sensação de que é perda de tempo, que não tem mais o que fazer, de tristeza, de luto, de angústia. Alguns não estão aguentando essa luta, estão parando, desistindo, dizendo: vou cuidar de mim e da minha família, porque não vale a pena. Outros cansaram tanto de chorar que você sabe de uma coisa? Eu vou passar para o outro lado. Eu vou também dizer paz e paz, porque assim eu garanto o meu sustento. É fácil julgar o pastor que faz isso, mas você não é um pai de crianças que estão passando necessidade, porque para pregar a verdade ele perde ovelhas da igreja, ele perde recursos, perde investimento e é chamado de pastorzinho toda hora. Nem todos têm identidade tão bem resolvida para entender e não suportam isso. E ou param e desistem, ou então se vendem ao sistema e pregam o que todo mundo está pregando. E a gente faz igual Jesus falou, aquelas crianças que pedem para tocar e não dançam, pedem para cantar e não repetem, aquelas que dizem: João Batista era um louco, porque vivia comendo mel silvestre, gafanhoto, e você é um beberrão e comilão, porque vai à festa e come. É um povo que reclama, mas ao mesmo tempo não sustenta de verdade os profetas, porque eles reclamam disso, mas fazem igual. E o pior, lotam suas internets desses profetas que pregam a mesma coisa, e enviam recursos, e mantêm o sustento, e se alimentam disso. E matam os profetas que querem pregar a palavra. Por isso eu falei para minha esposa: eu sinto muito por ela, mas vou morrer disso aqui se for preciso, porque eu não vou fazer outra coisa, senão pregar a verdade. Eu sei que ela sofre com isso, mas não tem como, eu não vou conseguir me vender para esse sistema, então eu morro de depressão se for preciso, de angústia se for preciso, mas para pregar a verdade. Nós estamos matando os profetas, gente, que não estão aguentando de sofrimento, de dor, para a integridade. No capítulo 9, versículo 13 e 14, ele diz: o Senhor disse: foi porque abandonaram a minha lei, que estabeleci diante deles, não me obedeceram, nem seguiram a minha lei, em vez disso seguiram a dureza dos seus próprios corações, indo atrás dos balins, como seus antepassados lhes ensinaram. Outro sinal de que de fato essa igreja não conhece o Senhor, é que os corações estão endurecidos, obstinados, seguindo os deuses desse mundo. Deus avisou para Israel: vocês vão chegar aqui, eu vou enviar vocês para um lugar que emana leite e mel, eu vou cuidar de vocês, mas em volta de vocês há povos que adoram vários deuses, vocês não vão ter os seus deuses, vocês não vão ter os seus balins, vocês não vão ter o seu culto, vão servir somente a mim. E Israel fez exatamente o contrário, chegou naquele lugar e começou a adorar os deuses dos povos em volta. Se é uma coisa que Deus não tem, é crise de identidade. Ele sabe quem Ele é. Deus não vai ficar em crise porque alguém está adorando outro Deus, porque Ele sabe que não há outro Deus além dEle. Não é disso que Ele está falando. É a consciência que o povo não podia copiar a cultura daquele povo. Porque culto tem a ver com cultura. O culto desse século é a cultura desse século. A igreja está copiando a cultura desse século, para ficar bem com esse século, para se contextualizar. Nós estamos copiando tudo que o mundo faz, dizendo que tudo bem, não tem problema. Se a cultura desse século é levar vantagem sempre, é ter prazer sempre, vamos dizer isso para as pessoas: se você vier para Deus, você vai levar vantagem sempre. Não é verdade. Você vem para Deus para morrer por Ele. Não é verdade. Você vem para Deus para carregar uma cruz até a sua morte e ressuscitar em Cristo. Você vem para Deus para renunciar à tua própria vontade. Você vem para Deus para sofrer perseguição desse mundo. Nem sempre as coisas vão ficar boas porque você está em Deus, mas por mais paradoxal que seja, por mais louco que pareça, é só perdendo a sua vida que você vai encontrá-la. Não é verdade, estou dizendo por aí, se você vier para Jesus, você vai parar de sofrer, você vai sofrer um pouco mais até.
Por isso, o capítulo 9, antes de chegar ao versículo 23, encerra com outro anúncio muito claro de como a igreja não conhece o Senhor. Nos versículos, capítulo 9, versículos 17 a 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem, chamem as pranteadoras profissionais, mandem chamar as mais hábeis entre elas, venham elas depressa e lamentem por nós, até que os nossos olhos transbordem de lágrimas e águas corram de nossas pálpebras. O som de lamento se ouve desde Sião. Como estamos arruinados, como é grande a nossa humilhação, deixamos a nossa terra, porque as nossas casas estão em ruínas. Ó mulheres, ouçam agora a palavra do Senhor, abram os ouvidos às palavras de sua boca, ensinem suas filhas a lamentar-se, ensinem umas às outras a prantear. Nós não estamos em tempo de júbilo, desculpem, o anticlímax. Nós não estamos em tempo de avivamento, estamos em tempo de pranto. É mentiroso o avivamento que dizem que há no Brasil. Estamos em tempo de pranto, de humilhação. A maior prova disso, eu quero repetir com toda honestidade, ainda que eu magoe alguns, foram os últimos 4 anos. Alguém acreditou que tendo um presidente que se dizia evangélico, pelos próximos evangélicos, que tem uma equipe evangélica perto dele, seria um país mais justo? Foi um país injusto também, como está sendo também agora, com o outro. Não mudou nada. Nada de justiça nesse mundo aqui. Mas a igreja teve oportunidade, e foi um momento onde mais mostramos nossa opressão aos outros, de respeito aos outros, falta de amor ao próximo. Uma igreja que confiou no poder. Nós mostramos para o mundo que não estamos num tempo de celebração, que se esse país tivesse alcançado de fato com a liderança cristã, teria tido justiça social, quebrantamento, humilhação. Nós revelamos que não estamos bem, mas não pranteamos, não choramos. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: parem de pular, parem de dançar e chorem, pranteiem, aprendam a chorar. Então, esse diagnóstico que eu trouxe até aqui foi para mostrar como a igreja não está conhecendo o Senhor. Alguém aqui concorda com isso aqui? Pode dizer amém? Amém. Faz algum sentido para você? Amém. De verdade, você de fato entendeu o que eu falei? Alguém aqui de fato entendeu o que eu disse? Ah, pastor, é muito negativo também, cara. Tem coisa boa acontecendo, lógico que tem. Mas temos que olhar para a realidade da igreja hoje, é assim que estamos. Aí volta ao versículo 23 e 24 do capítulo 9. 23, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. A igreja passou a se gloriar pelos motivos errados. Gloriar-se é a sensação de satisfação, né? Eu me glorio quando eu conquisto vitórias, eu acabo um curso, eu tenho um bom casamento, eu me glorio com isso. A gloriar-se de ter a glória, a satisfação, a plenitude, né? Então, é gloriar-se pelos motivos corretos. Ele fala: a igreja está se gloriando pelos motivos errados. Ela está se gloriando pela sua sabedoria. Sabedoria humana. Há uma sabedoria que vem do alto. Ela é boa, Tiago fala sobre isso. Mas não é a sabedoria que o mundo está vivendo, que a igreja está vivendo. A igreja passou a se gloriar do seu conhecimento. Como já falei várias vezes aqui, não estou dizendo que a ignorância, ou a falta de cultura, ou a falta de academia é bom para a igreja. Não, não, não. Todo pastor realmente comprometido com a pregação do evangelho não precisa ser um grande teólogo, mas tem que ter o mínimo conhecimento teológico, tem que ter uma base teológica mínima, tem que conhecer um pouco. Eu repito, nem todos vão ser acadêmicos, nem todos vão ser uma pessoa erudita que lê de tudo, mas minimamente tem que conhecer um pouco da teologia, a base teológica, as doutrinas básicas, tem que ler livros, ok. Mas, de verdade, irmãos, para quem está caminhando na igreja, como eu já falei várias vezes aqui, desde meus 11 anos de idade, que lidou com pastores com pouquíssimo grau de formação acadêmica, gente com o antigo primeiro grau incompleto, gente que era servente de obra, gente que era pedreiro, gente que ia pastorear porque teve a oportunidade de pastorear, mas a gente não sabia nem falar direito, mas que era homem santo, chegava perto deles, via a santidade na vida do cara, via o caráter de Deus, via o amor pelas pessoas, e via... Meu Deus, a gente chegou a um momento onde nossos pregadores, e eu digo isso sem nenhum tipo de medo, eu tentei estudar, eu tenho minha graduação em teologia, tenho minha graduação em psicologia, fiz algumas pós, tenho um mestrado, nada contra estudar, eu gosto de estudar, só não vou fazer doutorado porque estou cansado, mas eu gosto de estudar, mas não é disso que eu estou falando. A gente não pode se aferrar nisso, porque isso não é garantia de nada.
toda essa intelectualidade de livros, citações belas, e a igreja está com a sabedoria ruim, porque ela se acha muito inteligente hoje, para tentar argumentar com as pessoas e falar no mesmo nível com as pessoas lá de fora, mas olha o que Tiago fala aqui. Vamos ler esse texto, Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18. Tiago 3, 13 a 18, eu vou ler, depois você vai ter a mensagem gravada, não precisa perder tempo procurando. Tiago 3, do 13 ao 18 diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por ser bom, pelo seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Não é esse tipo de sabedoria que estamos vendo, mas essa animal, estúpida, egoísta, para dizer que sabe, para poder humilhar o outro, para dar uma resposta forte, calar a boca do seu oponente, do seu opositor, ter uma resposta mais contundente, mas sem misericórdia, sem amor, sem compaixão, sem humildade. A sabedoria é mundana. Então a igreja está se orgulhando de uma sabedoria, porque fala muito bem, porque tem um discurso mais eloquente, mais bem elaborado, e é verdade que tem sim. Eu tenho acompanhado a igreja, eu amo pregação, eu sempre amei pregação, eu ouço pregadores, eu ouço pessoas pregando hoje, falando, meu Deus, que sabedoria, que capacidade intelectual que esse cara tem. Eu fico comparando com os pastores que eu ouvia há 45 anos atrás, gente que mal sabia falar, como melhorou, e melhorou mesmo. Como é bom ouvir uma boa pregação, ouvir uma boa oratória, bem elaborada, bem colocada, como isso é bom, mas de verdade, gente. Senão, como Tiago disse, demonstre sua sabedoria pelo bom procedimento, mediante as obras que pratica. Não adianta falar muito bem, um belo discurso sobre amor e desprezar as pessoas, e falar sobre perdão e não perdoar ninguém, e falar sobre humildade fora do palco, fora do púlpito, fora do templo, ser um estúpido, arrogante com seus empregados, com seus fornecedores, com seus amigos, com seus familiares. Salomão disse que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, se falta temor, essa sabedoria não é de Deus. Acho que foi, não lembro se foi Voltaire que disse que um pouco de ciência, não é isso? Foi ele que disse isso, alguém lembra? Um pouco de ciência me torna ateu, mas muita ciência me torna muito crente, porque quanto mais eu conheço, mais eu temo a Deus, porque Deus é tão profundo que não dá para dizer, não, peraí. O apóstolo Paulo diz uma certa vez numa carta dele aos Coríntios, depois você lê com calma, 1 Coríntios 2, eu não vim falar com vocês com palavra de sabedoria, mas de poder do Espírito Santo. Irmãos, está faltando poder do Espírito Santo nos nossos cultos, nas nossas pregações, na nossa vida. Então, a igreja não tem que se orgulhar da sua sabedoria. Também não tem que se gloriar do seu poder. A igreja nunca teve tanto poder como em nossos dias. Poder político, poder econômico, poder midiático. Já falei várias vezes aqui. Hoje, meus irmãos, você não tem noção, quem tem menos de 20 anos de crente, menos de 30 anos de crente, quem tem mais de 40 anos de crente aqui? Quem há mais de 40 anos é evangélico? Então sabe o que eu estou falando. Quem tem mais de 40 anos. Porque de uns 30 anos para cá mudou muita coisa. Depois dos anos 90, final dos anos 80, meados dos anos 80 e 90, a igreja começou a assumir um status que não tinha antes. Nós chegamos ao mundo, o movimento gospel, as músicas gospel, ocupar espaço, a intelectualidade. Nós copiamos o modelo americano de fé, que são templos bonitos e suntuosos e confortáveis, nada contra esses templos confortáveis. Nós assumimos um modelo de pastores mais bem elaborados. Antigamente, pastores que eram vistos como escória passaram a ser vistos como certas celebridades, então midiáticos e bonitos, se vestindo bem, falando bem. E nada ruim ser bonito. Eu quero ser bonito também, não posso ser tanto, mas quero me vestir bem, nenhum problema. Mas começou a isso ser a tônica de um bom pastor, entende? De um bom líder. O cara tinha que ter uma boa apresentação, ele tem que ser um cara que... O carro dele tem que dizer quem ele é, ele tem que chegar com o carro tem que anunciar, eu sou o cara, porque... E nesse tempo, foi um tempo diferente, mas não era assim antes.
Nós éramos envergonhados, humilhados na rua, chamados de Bíblia, de fanático, de ignorância, estúpidos. E nós fomos ganhando poder midiático, econômico, poder político, né? Hoje qualquer político brasileiro, ele pode ser o pior pilantra do mundo, pode ser um ateu, ele pode ser o que for, mas ele vai saber que precisa pedir a bênção aos pastores para ficar bem com eles. Tem que sentar, fazer a mídia, citar alguns textos bíblicos, saber falar, irmãos, a paz do Senhor, e citar, porque ele sabe que ele precisa. E esse jogo fez bem para nós, deu poder para a gente, de relevância, de importância política. Nós passamos a ser vistos, melhor ouvidos. A igreja agora é ouvida, a igreja agora é ouvida para esse cara. Antigamente não éramos ouvidos, agora nos ouve, recebe no gabinete. Nós passamos a fazer igual, fizemos igual crianças encantadas diante de um ídolo. Meu Deus, a primeira vez que eu fiquei perto do Dr. Russell Shedd, parecia uma criança, assim, parecia um bobo, assim. Eu fiquei, quando eu entrei a primeira vez na igreja Times Square do David Wilkerson, eu chorei igual uma criança, porque você está perto de alguém que você admira, você fica assim, né? A gente ficou assim com os políticos, gente. Olha, o governador me chamou no gabinete dele, o presidente me disse, caramba, eu sou. A igreja ficou igual uma criança boba, ingênua, tola, dançando com poder. Poder econômico. Nós prosperamos financeiramente, a igreja brasileira prosperou. A igreja brasileira não pode falar que é pobre, gente. Na sua maioria, ela tem recurso financeiro. Embora, de acordo com pesquisas recentes, 90% das igrejas brasileiras tenham cerca de 100 membros, mas o modelo apresentado é a mega church. Virou o modelo, aquele gigantesco, 5 mil pessoas. Nada contra, repito, igreja ser grande, tem que crescer, amém? Quem tiver coração para aguentar pastorear 5 mil pessoas, que faça. Não faça comigo, por favor. Mas quem aguentar, que faça, amém. Glória a Deus por isso. 5 mil pessoas num lugar só, 10 mil pessoas, é legal demais, beleza, mas isso passou a ser um retrato de uma igreja bem sucedida. E aí passou a dar a nossa sensação de nós temos poder econômico agora, mas não bateu, a conta não fechou, porque nesses últimos 30 anos que a igreja prosperou, não se aumentou o investimento em missões transculturais, não se aumentou o investimento nos pobres necessitados. Não, por favor, não entenda que eu estou aqui advogando em causa própria, porque nossa igreja tem um projeto social, não é isso não. Mas toda igreja deveria ter um projeto sério para cuidar dos pobres, não tem. Se gasta migalhas dentro do que se arrecada com o pobre e com o necessitado. Então, que poder é esse que nós conquistamos? O poder político custou para nós abrir mão da nossa autoridade. Nós perdemos a autoridade. Irmãos, historicamente, quando a igreja se misturou com o poder político, ela virou tirana. Qualquer país teocrático, qualquer que seja a sua teocracia, é país tirano. É difícil o país teocrático ser aberto a respeitar as diferenças. Nós faríamos a mesma coisa com o Brasil depois de um tempo. Ai de quem não fosse evangélico. Ai de quem fosse gay. Ai de quem fosse esquerdista. Ai de quem fosse ateu. Inquisição para ele. Isso não é evangelho, gente. A igreja subverteu todo o Império Romano sem nenhum poder político. Sabe como a igreja subverteu o Império Romano? Que lá no ambiente da igreja, o centurião romano ouvia a pregação de um escravo. O sacerdote convertido ouvia um gentil falando do evangelho. Isso que era subverter, é mostrar outra cultura, outro modelo, não a política, não o poder político. Eu não sou apolítico. Ninguém vive sem política. A consciência de polis, de cidade, só existe que existe política, cidadania. Sim, ok, mas a igreja, como estrutura de Cristo, não pode depender desse poder político. Tem que acabar esse negócio, nossos candidatos à eleição subindo nos nossos púlpitos como se fossem pregadores, dando discurso nas igrejas. A gente precisa acabar com isso, gente. Depender de verba de prefeitura, fazer marcha para Jesus, tem que acabar com isso. Tem que ir para a rua pregar porque a gente ama Jesus, não porque, mas o outro recebe, que o outro receba, nós não seremos ímpios como os outros, amém, irmãos? Amém. O nosso poder nos confundiu, nós abrimos mão da nossa autoridade, porque temos esse poder, não temos mais autoridade de denunciar o equívoco. Igreja não é nem situação nem oposição, ela é igreja.
Se ela é situação, ela perde o poder de autoridade, se vira também oposição, perde o poder de sensibilidade, que só quer reclamar do que o outro faz e nunca vê o que há de bom. Então nós somos a igreja, nosso ambiente é outro, nós estamos no vale cuidando do povo, nas suas dores, essa é a nossa autoridade, amém, irmãos? E também não se glorie na sua riqueza, não se glorie na sua riqueza. Conta-se o fato ocorrido lá no século 13, que São Tomás de Aquino teve uma conversa com o Papa Inocêncio III e disse que o Papa falou para ele, para São Tomás de Aquino: olha, hoje não precisamos mais dizer que não temos prata nem ouro, porque temos muita prata e muito ouro. E São Tomás disse para ele: mas infelizmente não temos mais autoridade para dizer, levanta-te e anda. Nós passamos a achar que o dinheiro compra tudo agora, então o dinheiro compra até o poder de Deus, e não compra. Sim, é maravilhoso ouvir um culto com uma boa acústica, repito, ter condição financeira, nada contra, irmãos. Queremos construir bons banheiros, um templo bom, trocar cadeira por cadeira estofada para ficar mais confortável para sentar, o ar-condicionado ser renovado, nada, isso é maravilhoso, porém isso não vai atrair a glória de Deus, não é isso que vai fazer com que o poder de Deus se manifeste. Os irmãos entendem isso? Agora, tudo que estamos falando para a estrutura da igreja, você entende que a igreja somos nós? Que nós somos a igreja? Estou falando de mim também, do quanto eu passei a confiar na minha sabedoria, no meu conhecimento, no meu entendimento. Honestamente, irmãos, eu espero que você não me entenda mal, mas não é difícil para mim pregar, eu amo pregar, e eu sofro, não, pregar é fácil para mim, pegar um texto, pegar alguns pontos, e eu posso cair nesse erro, porque eu sei pregar bem, e eu digo isso sem nenhum tipo de preocupação, nenhuma falsa humildade, nem também arrogância, eu sei pregar bem, eu gosto de pregar, eu tenho o dom da palavra, ok, Deus me deu esse dom, mas eu posso entender que basta isso, ler uns textos, pegar umas citações, sem dobrar meu joelho, sem ter meus olhos cheios de lágrimas na presença do Senhor, vai ficar pregação vazia e seca, entende? Vocês entendem isso, gente? Isso não é a sua competência apenas para gerenciar o seu negócio, que você é um cara inteligente. O teu negócio, sem a dependência do Espírito Santo, vai ser igual ao do mundo. Você precisa perguntar: Senhor, é isso mesmo? É aqui que eu tenho que investir? Mesmo que eu perca um pouco mais, mesmo que dê menos lucro, mas o Senhor me quer com essa empresa nesse lugar, porque tem alguém precisando ser alcançado. Entende o que eu estou falando, irmãos? Amém? É para mim que eu estou falando, é para você que eu estou falando. É não confiar mais no meu poder apenas de oratória, de relacionamento. Eu tenho um bom relacionamento, tenho um bom network, então eu consigo chegar onde eu quiser. Não, eu preciso voltar a depender do Espírito Santo, da sua autoridade, para estar onde Ele quer que eu esteja. Nem da minha riqueza. Agora eu tenho dinheiro, eu posso ajudar as pessoas, ok, mas se eu faço isso só por filantropia, se eu faço isso só para dizer que sou bom, se eu faço isso só para poder ter alguém sob meu controle e dominar as pessoas, eu não entendi nada. Então nem nosso entendimento ou sabedoria, nem nosso poder, nem nossa riqueza é motivo de nos gloriarmos no Senhor. Mas em que? Versículo 14. Estamos em Jeremias 23, capítulo 9, versículo 24. Diz o profeta. Vou repetir o 23 e o 24, tá bom? Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, aí ele avisa, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. Então, se a igreja tem que se gloriar por alguma coisa, se glorie em conhecer o Senhor. Amém? E como eu falei, os versículos anteriores apontam para uma igreja que não conhece o Senhor. Então, se há uma coisa que precisamos sair daqui hoje, é com uma convicção: preciso conhecer o Senhor. Bem, na NVI, que eu estou lendo, a nova versão internacional, os intérpretes, os que elaboraram a NVI, de forma inteligente, usaram a expressão compreender e conhecer. Eles ampliaram a palavra mais. Nas versões mais clássicas, revista corrigida, atualizada, contemporânea, está só apenas conhecer. Eles colocaram compreender e conhecer. Foi intencional. Tem gente até que tem um certo preconceito com a NVI, mas é um equívoco. A NVI é uma versão muito boa. Um dos grandes intérpretes dela é o Luiz Saião, que é um dos maiores linguistas que temos no Brasil, então um cara muito competente. O que ele quis foi dar uma amplitude maior. Quando ele fala compreender e conhecer, é porque ele está falando de um conhecimento diferente. A palavra usada aqui no hebraico, eu não sou nenhum linguista, mas tem a Bíblia que tem tradução em hebraico, que os hebraístas me perdoem, mas acho que é como se fosse shakal. Shakal quer dizer exatamente um tipo de entendimento que tem a ver com compreensão. É
é um discernimento, é compreender de fato, não é só entender. Eu vou explicar daqui a pouco sobre isso. Então, para eu conhecer o Senhor, eu tenho que compreender o Senhor. Compreender é um processo cognitivo mais elevado do que entender. Por exemplo, eu entendo que a fórmula da água é H2O, mas eu não compreendo que são dois componentes de hidrogênio e de oxigênio, duas moléculas de um de outro. Eu não compreendo como é que funciona isso. Eu entendo que é assim, mas não compreendo. Agora, um químico vai compreender, não é verdade? Um químico vai compreender a química, isso mesmo? Estou certo? Olha como eu não compreendo nada. Acho que é o químico que mexe, né? O químico, está certo? Os químicos são... O químico compreende por que são duas moléculas de uma e de outro. Compreender, gente, é mais elevado do que entender. Entender o primeiro passo de apenas entender é um processo cognitivo mais simples. A compreensão, o entender está muito ligado à intelectualidade. O compreender tem muito a ver com inteligência emocional, é algo mais profundo, que envolve um investimento maior. Se eu pegar a palavra compreender e tentar desmembrá-la de forma etimológica, é empreender com. Então, compreender o Senhor é um empreendimento, é um esforço, é uma dedicação que envolve coração, sentimento, afeto. Para eu compreender uma molécula, por que água e H2O, eu precisaria sentar com um cara como Ed, outros químicos aqui, me explica, ele vai gastar um tempo pegando os livros para mim, eu vou ter que ler, vou gastar um tempo, até agora eu compreendi. Eu entendo que se eu falar aqui, um negócio está sem fio, lá no microfone, lá no amplificador, sei lá, na mesa e no tablet, eles conseguem equalizar e minha voz... Eu entendo, mas eu não compreendo como é que funciona, como é que ondas são essas que passam. Eu nem entendo, nem vou querer compreender, porque dá muito dor de cabeça para mim. Eu entendo que a rabada que a Patrícia faz, ou então a moqueca dela que ela faz é maravilhosa. Eu não compreendo como é que faz, dá trabalho. Eu prefiro não compreender, porque estar na cozinha com ela é difícil, dá trabalho. Eu preciso, eu sei. Eu sei que eu dando mole aqui, eu levantando para cortar. Mas um dia eu compreendo, vamos tentar. Mas é isso mesmo, porque compreender envolve esse esforço de empreender com ela, entende? Eu preciso compreender isso mesmo. Então, muita gente acha que conhece o Senhor só entendendo. Ele só entende, mas não entende o conceito bíblico de compreender. Desse compreender é um empreendimento de esforço. Por isso Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um processo constante. Não é uma coisa estática, eu conheci e acabou. Não, eu vou conhecendo. Eu vou compreendendo. Eu vou empreendendo com Ele. Não tem uma escola de Deus, você vai entrar na escola da humildade, 6 anos estudando em humildade e vai ser humilde. Sabe como é que você compreende humildade? Sendo humilhado, meu irmão. Quando você cuida de alguém, dá o melhor de si, a pessoa te despreza. Eu quero aprender sobre perdão. Vamos ler livro, o que é perdão? Fala na psicologia do perdão, lê. Quer compreender o que é perdão? Só tem que ser traído, meu filho. Deus vai te conduzir para um caminho de traição. Ao ser traído e perdoar, você aprendeu o que é perdoar, e você compreendeu o perdão. Ontem eu fui no encontro dos pastores, e um pastor me contou uma história que eu sei dali mal, mas eu não compreendo a dor daquele homem. O filho dele, de 30 anos, chegou em casa semana passada, o jogo teve Botafogo, Flamengo e Vasco. O rapaz nem gosta de futebol. Chegou em casa com pressa, pegou a camisa do Flamengo, vestido do irmão dele, foi comprar pão, e o grupo de vascaíno pegou ele na rua, deu facada nele. O rapaz perdeu o baço, está quase morrendo, e o pai falou em angústia. Eu vi a dor daquele pai, fiquei mal, mas eu entendo o que ele está assistindo, mas não compreendo o que é isso. Eu nunca vivi isso, espero não viver. Tem coisa que a gente vai entender, mas não vai compreender. Então, em Deus, para eu entender o Senhor, eu tenho que compreendê-lo, entende? Então, não é ouvir pregação domingo e ir para casa, que pregação, porque palavra maneira do pastor, eu gosto. Não. É dizer, como é que eu faço ser verdade agora? Você entende isso? Você compreende isso? Eu preciso compreender o Senhor. E a igreja não está compreendendo o Senhor. Ela está entendendo intelectualmente apenas. Então ele fala, me compreenda, me entenda dessa forma e me conheça. Aqui, repito que a palavra usada para conhecer também aqui, que foi usada como compreender e entender, né? A palavra sakal, mas tem uma outra palavra no hebraico para conhecer, que a gente até ouviu da pregação do pastor Antônio, lá em Portugal, que é a palavra iada.
A palavra iada é usada, por exemplo, em Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer a iada. Essa palavra iada, que é conhecer, a primeira vez que ela é usada na Bíblia é em Gênesis, quando Adão conheceu Eva. Então, o conhecer do iada, o conhecer de Deus, tem a ver com essa intimidade que lembra a relação sexual de um homem e a mulher, que é a entrega total. Uma relação sexual plena, não o sexo que tem hoje em dia aí, animal, coisa instintiva, de afeto, de amor, é uma entrega total. Uma relação sexual realmente satisfatória é satisfatória para ambos. Então, um conhece o outro, conhece a intimidade do outro, você entende? Por isso que esse sexo que vive hoje aí não é conhecer. Esse sexo de hoje não é conhecer. É a coisa de animal. O sexo de conhecer é você saber o que o outro gosta, você vai aprofundando na relação, entende? Só dá para conhecer o Senhor dessa forma, compreendendo e também na intimidade do iada, onde eu me entrego totalmente, onde eu me esgoto, onde em cada vez que eu me aproximo dele, eu saio dali esgotado. É assim uma relação sexual saudável? Se eu saio dali totalmente esgotado, eu dei tudo que eu tinha de mim naquele momento, eu estava inteiro naquele lugar. Não tem como ter relação sexual pensando em outra coisa, você vive totalmente aquele momento. Por que a nossa relação com Deus não é assim, gente? Então, você quer se gloriar em alguma coisa? Igreja, seu Farley, Maria, Antônio, Pedro, se glorie, porque diga assim, eu conheço o Senhor, porque eu compreendi o Senhor, eu tenho andado com Ele. E cada vez mais que eu ando no sofrimento, na dor, e é impossível, é literalmente impossível conhecer o Senhor sem sofrimento. Como diz meu amigo Gerson Borges, na sua linda canção sobre oração, né? Eu esqueci o nome da música, ele fala assim, hoje eu vi o coração de Deus. Vamos ver essa música de Gerson Borges. Qual é o nome da música? Lembra o nome da música? É oração mesmo? Depois você procura e fala assim, hoje eu vi o coração de Deus. Gerson Borges canta, era uma ferida aberta, uma chaga aberta. Ele fala, ninguém sofre igual a Deus. Deus sofre, gente. Deus sofre por minha causa, pelo pecador sujo que eu sou. Deus sofre pela forma que a igreja vive. Deus sofre por cada criança que está no sinal de trânsito vendendo pala às 10 da noite. Deus sofre com cada criança que é abusada sexualmente. Deus sofre com cada gay que é maltratado. Deus sofre com cada negro que sofre com racismo. Deus sofre com cada pessoa depressiva. Deus sofre. Deus não é Baco, Deus da alegria constante, da felicidade. Deus é o Deus do sofrimento. Ninguém sofre igual a Deus. Então, conhecer o Senhor envolve sofrimento, sim. Agora, quando nós conhecemos o Senhor, meu Deus, estou preocupado com a hora. Preciso completar essa mensagem. Quando nós conhecemos o Senhor e compreendemos o Senhor, eu me glorio nisso porque eu conheço quem Ele é. Conheço o caráter dEle. Ele revela o caráter dEle. Ele fala assim, versículo 24, mais uma vez, Jeremias 9, 24. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Conhecer o Senhor é conhecer que o Senhor é um Senhor que age com misericórdia, com justiça e com retidão. A palavra lealdade usada na NVI, na verdade, é a palavra misericórdia usada no original. Ele fala lealdade que ele tem com ele mesmo em relação a Israel, entendeu? Deus não jogou Israel fora, mesmo sendo tudo que o capítulo 8 fala aqui, que é leal à misericórdia dele. Então, para a lealdade, ele é misericordioso e continua perdoando Israel. Mas, na verdade, a palavra aqui é misericórdia. Deus é misericordioso. Por isso que, quando ele fala assim, eu sou o Senhor que ajo com lealdade, eu sou o Senhor que faço misericórdia. Ele usou a mesma expressão usada lá em Êxodo 25 e 6, que fala assim, eu sou o Senhor que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 4ª e 5ª geração e faço, é a mesma expressão, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem meus mandamentos. Então Deus é o Deus que faz misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. Um Deus que não nos trata de acordo com as nossas iniquidades. E por isso estamos sentados aqui hoje. Amém? Deus é um Deus justo. O Senhor é justo.
Justiça fala de integridade. Deus é íntegro, Deus é inteiro. Deus não tem prazer em qualquer forma de injustiça. Deus é justo. Deus é justo. Ele vai agir sempre com justiça. Deus é reto. Ele julga porque ele é reto. Deus é reto. Ele não negocia seus princípios. Sim, ele é amor, mas ele é reto. Por isso, o autor de Hebreus diz: o Senhor é fogo consumidor. E horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Deus é justo e é reto, é íntegro. Deus não negocia os seus princípios. Ele não é fiel, como eu falei mais cedo na classe aqui, ele não é fiel a mim. Deus não é fiel a mim. Deus é o fiel para mim. Eu estou usando um cinto aqui que é fiel a mim, é de elástico. Se eu botar aqui 38, vai dizer que o meu número é 38, eu posso estar vestindo 52. O cinto fiel a mim é esse aqui, mas o cinto fiel para mim, se fosse 38, eu não ia caber em mim. Você entende? Deus não vai negociar os seus valores por sua causa. Ele permanece fiel. Tem hora que é difícil, tem hora que dói, porque a fidelidade dele nos confronta, mas Deus é fiel. Porque ele é fiel, ele não vai fazer o que você quer. Hoje falamos na classe sobre aquela parábola do juiz incompassivo, que a mulher pede e é atendida pela insistência, ele fala: Deus não está falando, não é assim que vai ser comigo. Ele não vai atender a sua oração para satisfazer a sua vontade, ele faz a vontade dele. Você aprender a caminhar com ele assim, Deus é justo, ele faz o que é justo. Agora, depois ele fala, e encerra a palavra dizendo: pois é dessas coisas que me agrado. Então, na verdade, para fechar de fato essa mensagem, eu disse que o tema da mensagem seria: a glória da igreja deve estar em conhecer o Senhor. Eu ampliaria: a glória da igreja deve estar em conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. Se há algo pelo qual eu tenho que me gloriar, o que é a glória? O que é a glória? A glória é a sensação de uma missão cumprida. Você se gloriar porque você recebe uma coroa de glória quando vence uma corrida, né? As coroas de louro que eram dadas, é para o vencedor. Venceu a batalha, recebe uma coroa de glória. Qual é a glória de uma igreja? É conhecer o Senhor. E por que eu conheço? Porque quem realmente conhece o Senhor, quem realmente passa na jornada de conhecer o Senhor, vai liberar isso pelos seus poros. Não tem como conhecer o Senhor e mostrar para o mundo outra coisa. Então você não conhece o Senhor, você só entende dele intelectualmente. Você tem bom discurso, boa oratória, você lê bons textos, você se emociona, mas quando você conhece realmente o Senhor, quando você compreende, quando você empreende essa jornada com ele de conhecê-lo, a misericórdia, a justiça e a retidão passa a fazer parte da tua personalidade, da tua identidade, está entranhado em você e vai exalar nas tuas reações. E as pessoas vão conhecer o Senhor por sua causa. Essa é uma missão. Amém? Eu sempre falo isso quando eu converso com alguns clientes sobre a teoria sistêmica. A gente fala que a teoria sistêmica diz o seguinte: que todo sistema relacional tem uma missão para cumprir. Então, a família tem uma missão, por exemplo. Sistemicamente, a família é um microsistema, de acordo com um teórico chamado Bronfenbrenner, que compõe o macrosistema que é a sociedade. Então, esse microsistema família tem como missão entregar ao macrosistema sociedade indivíduos autônomos. Uma pessoa bem resolvida, que se defende, que é livre, que é curada, que é saudável, que vai casar bem, que vai ter filhos, que vai crescer, vai prosperar. Se a pessoa, não, minha família é uma família é legal, pô, família lá é show de bola, família é maravilhosa, mas nenhum filho cresce, nenhum filho rompe, não sai de casa, casa se separa, vive dentro de casa preso, alguma coisa está errada. Você entende o que eu estou falando? Esse sistema aqui, igreja, só pode se gloriar se os seus filhos gerados aqui conhecem o Senhor e fazem o Senhor ser conhecido. Amém? Se temos um culto legal, culto bom, culto é bom, animado e vivado, o pessoal chora, cai língua, cai no chão, atropela o outro, sobe, levita, ou então tem umas mensagens inteligentes demais, assim, os caras pegam uma mensagem que fala assim, não entendi nada que ele disse, mas foi bonito pra caramba, sabe aquele negócio, assim, o cara falou uma coisa, não entendi nada que ele falou, mas foi muito bonito, caramba. Ou então tem um evento legal, tem um jantar maravilhoso, tem umas festas, show de bola, mas os crentes daqui são mau caráter, trapaceiro, são pessoas injustas, maltratam seus funcionários, enganam seus patrões, ou então são pessoas sem misericórdia, não tem dó de ninguém, atropela todo mundo. Alguma coisa está errada, não cumprir a missão dela.
todo o meu empenho, todo o meu esforço deve ser, primeiro, conhecer o Senhor, compreendendo quem Ele é, sofrendo, e com o passar do tempo, me tornando misericordioso, me tornando íntegro, reto, para que na minha jornada, na relação com as pessoas, alguém diga, esse cara é diferente, ele parece com alguém que eu não sei quem é. Ele perguntar, eu vou dizer, essa pessoa é meu pai. Está conversando com o nosso amigo que é missionário no Oriente Médio, que eu não vou falar o nome, que pode ser que saia o nome dele aqui, e o país dele. Ele falou, como é que eu faço com os muçulmanos? Ele falou, eu não fico pregando para eles. Eles vão para minha casa, eu pergunto, como é que é a sua fé? Ele fala para mim, eu ouço com o maior prazer. Depois eu posso falar para ele, posso falar como é que é a minha fé? E quando ele começa a contar, o cara fala para ele, poxa, você realmente é assim mesmo. E a pessoa quer conhecer que fé é essa, porque é verdadeira. Tem uma coisa que o Martin Scott sempre falava, né, que é muito interessante. Ele dizia o seguinte, se eu chegar para alguém e falar assim, olha, não fica perto de mim não, que eu estou com coqueluche, e coqueluche é contagioso. Só que, na verdade, eu não estou com coqueluche, eu estou com catapora. Mas eu falo que estou com coqueluche. Você entendeu bem? Então eu chego para você, gente, olha, não fica perto de mim não, que eu estou com coqueluche, e coqueluche é contagioso. Só que eu não estou com coqueluche, estou com catapora. Qual a doença que você pode pegar de mim, coqueluche ou catapora? Hein, gente? Mas eu falei, estou com coqueluche. Como é que eu passo a catapora se eu falei, estou com coqueluche? Como é que eu posso passar a catapora se eu disse para você que eu estou com coqueluche? Hã? Porque eu não passo o que eu falo, eu passo o que eu tenho. Então a questão da igreja brasileira não é a falta de discurso bonito, é a falta de vida verdadeira. A gente passa o que a gente tem, não é o que a gente fala bonito, não. Então, conhecer o Senhor e compreender vai fazer com que se entranhe em mim, porque as nossas obras falam de quem é o nosso Pai, gente. Se nosso Pai é Deus, precisamos revelar ao mundo quem é o nosso Pai. Jesus falou isso em Mateus 5,16, através das vossas boas obras, o mundo glorificarão o vosso Pai que está nos céus. Paulo diz em Romanos 8,19 que o mundo aguarda a revelação dos filhos. Então, se Deus é misericordioso, eu sou uma pessoa que vive nunca perdoando ninguém, atropelando todo mundo, brigando pelo meu direito, eu quero meu direito, A igreja fez isso o tempo inteiro, está brigando por direito. Isso é iniquidade, lutar por direito. Nós somos da misericórdia, aqueles que abrem mão do direito para que o outro seja salvo. Amém? Vou repetir, nós não precisamos lutar pelos nossos direitos, precisamos abrir mão, se preciso for do nosso direito, para que o outro seja salvo. Posso ouvir amém? Vou repetir mais devagar. Nós não estamos aqui para lutar pelos nossos direitos. Se preciso for, abrimos mão dos nossos direitos para que alguém seja salvo. Isso não quer dizer que eu não posso nunca lutar pelo meu direito, mas se lutar pelo meu direito vai condenar alguém, eu abro mão. Você entende isso? Chegou ao limite que a luta pelo meu direito está matando alguém, eu paro. Eu vou ser aquele que, por misericórdia, morro, mas nunca mato. Firo, mas nunca sou ferido. Sou agredido, mas nunca agride. Isso é misericórdia. Isso é o Pai. Então, se eu começo a conhecê-lo, isso vai se revelar como? Não é no discurso bonito, é no dia a dia, sabe? Naquela hora que a pessoa maltrata você, você pode dar o troco e você não dá. Eu sei que eu já várias vezes revelei outro pai para as pessoas, em alguns momentos, e me envergonhei depois disso, mas eu depois corei de vergonha, quando eu não revelei quem era o meu pai para as pessoas. Quando alguém me maltratou, eu dei o troco na mesma medida, para dizer, eu tenho o direito de brigar pelo meu direito, esqueci, peraí, eu sou um filho de Deus. Eu tive a oportunidade de revelar para essa pessoa um pai que é misericordioso, que não se vinga, que não dá o troco, que não paga na mesma moeda, que não é tomar lá, dar cá, é tomar lá e dar cá. Toma uma face da outra. Não é isso que o Evangelho fala, gente. Justiça. Jesus falou que é bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Passa a ser necessidade fisiológica. Meus amados irmãos, não vai ser através da nossa intelectualidade, do poder, da riqueza, que cada um de nós, ou a igreja como corpo, fará que Deus vai ser conhecido. Será antes através da prática da misericórdia, da justiça, da retidão. Então, uma vida de pecado constante, insensível, também não revela quem é Deus, sob o pretexto de uma pregação de graça. Você entendeu isso essa manhã aqui? Você pode dizer amém? Amém. Feche seus olhos, cubra a tua cabeça. Vamos falar com Deus.
Senhor, eu sei que não foi uma palavra agradável de se ouvir que compartilhamos hoje. Não foi agradável para mim lê-la, não é agradável para mim pensar o quanto eu estou longe desse modelo estabelecido pela palavra. Não é agradável pensar que algumas vezes eu também não coro de vergonha. Não é agradável admitir, Senhor, que algumas vezes eu sou estúpido na minha pseudo-sabedoria e ignoro a dependência total do Espírito Santo. E provo isso quando não oro, não busco Tua presença, não busco Tua face para pregar, para ensinar, apenas me apropriando do depósito que tenho dos anos de estudo, de academia e de teologia. É duro admitir que muitas vezes, Senhor, eu perverti Tua palavra para satisfazer meu próprio desejo. É duro admitir, Senhor, que prefiro ouvir palavras de paz quando não há paz. É duro admitir, Senhor, que nem mais coro de vergonha às vezes quando entristeço Teu nome. Quando envergonho Teu nome, quando entristeço o Espírito Santo que habita em mim. Quando Ele se cala, quando Ele é apagado pelas minhas práticas detestáveis, Senhor. É duro admitir, Senhor, que muitas vezes eu tenho vivido de acordo com a cultura desse mundo, buscando meus próprios interesses, buscando meu próprio prazer. Por isso nós como igreja queremos hoje corar de vergonha e te pedir perdão, Senhor, porque passamos a nos gloriar pelos motivos errados. Nos gloriamos, ó Pai querido, pela nossa sabedoria. Nos perdoe porque colocamos no lugar da mesa, da partilha, um púlpito de arrogância e vaidade, Senhor. Nos perdoe porque no lugar da toalha amarrada na cintura e a bacia com água, colocamos um trono onde as pessoas nos servem. Pela nossa sabedoria, nos perdoe, Senhor. Essa sabedoria que é carnal, estúpida, é egoísta. E nossa sabedoria não tem sido revelada, ó Pai querido, em bom procedimento. Nos perdoe, Senhor, pela falta de misericórdia, que nos fez achar que o nosso poder é que importava. E nos gloriamos do nosso poder político da igreja, o poder de representatividade. Queremos ter voz, lugar de fala. Revelamos nosso poder brigando com pessoas que não conhecem nada, que são cegos, que estão buscando prazeres que não tem nada a ver com o Evangelho. E gastamos tempo entendendo que estamos sendo apologetas, Senhor, quando na verdade estamos matando o menor do que nós. Nos perdoe, Senhor, porque as nossas riquezas nos confundiram. Nos permita ouvir o que o Senhor disse a Laodiceia: tu pensas que és rica, mas és pobre, cega, miserável e nua. Que possamos ouvir o que o Senhor disse a Laodiceia: aconselho-te que urgentemente compres de mim colírio para os teus olhos, vestes brancas para cobrir tua nudez, que compres ouro refinado no fogo para suprir a tua pobreza da minha presença. Perdoa-nos porque a igreja passou a confiar na sua riqueza, Senhor, nos seus bens, e abrimos mão da dependência total do Espírito Santo em nossos encontros, Senhor. Ó Pai, nos leva a te compreender, a te conhecer, Senhor, a empreender uma jornada de conhecimento ininterrupto, de um conhecimento de intimidade, Senhor, de entrega total, que nos leve a te enxergar como um Senhor que faz misericórdia, que é justo, que é reto, que é íntegro, que julga os nossos pecados na tua integridade, para que assim, te conhecendo, te façamos conhecido pela nossa geração. Uma geração de crentes misericordiosos se levante aqui, Senhor, que não vão mais lutar pelos seus direitos, mas vão lutar pelo necessitado, pelo sofrido, pelo pecador perdido, que vão ser justos e não vão julgar ninguém, porque na justiça de Deus, a justiça de Deus repousa em sua misericórdia na cruz de Cristo. E também seremos retos, sim, Senhor, aí sim, retos, que a nossa vida seja o julgamento para o outro, Pai.
Assim como aconteceu com Noé. Noé era justo e íntegro, e por causa disso veio o dilúvio sobre a terra. Que a nossa justiça e a nossa retidão traga o juízo. Não que nós venhamos julgar ninguém, mas que as pessoas olhem para nós e digam: essa pessoa me confronta. Ó Deus, nos faz de novo ser assim, para que o mundo te conheça por nossa causa. E se algum de nós aqui, Pai, nessa manhã tem consciência que o capítulo 8 e 9 fala de mim, que hoje voltemos a corar de vergonha, nos humilhemos diante do Senhor e comecemos uma jornada verdadeira de conhecer-te, compreendendo, e assim nos gloriemos, te revelando ao mundo. É assim que oramos e queremos, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra nessa manhã? Obrigado, Senhor. Quero convidar você a servirmos o Senhor com as nossas ofertas e dízimos. Os obreiros vão entregar os envelopes nessa hora. Peço perdão a toda a liturgia que é formada. Você estava escalado para a liturgia hoje. A gente mudou toda a liturgia, toda a sequência. Mas era necessário que essa palavra fosse dita com calma, sem que fosse atropelada. Amém? Receba o seu envelope. Vamos ofertar ao Senhor com toda a gratidão nessa manhã. A oferta é um ato de louvor e adoração. Você pode fazer esse serviço um espécie colocando no envelope, ou então está aqui no Data Show o CNPJ da igreja, que serve como chave de Pix, né? E você, ao fazer o Pix, por favor, envie o comprovante para o telefone que está aqui embaixo, para saber que é uma oferta de hoje. Amém? Se não quiser, não tem problema, mas fazer isso facilita a gente, está controlando as finanças da igreja. Você que está em casa, pode ofertar por Pix também. Aqui no templo tem também a máquina de cartão de débito lá atrás. Se você preferir ofertar dessa forma, fique à vontade. Também vamos devolver os nossos dízimos. Dízimo é uma aliança com a igreja local, portanto, se você é membro de outra comunidade cristã, não devolva o dízimo aqui, faça isso na sua igreja onde você congrega, para ser justo com aquela pessoa que está cuidando de você, tá bom? Se você é membro da SEM, ou aqui presencialmente, ou em casa, pode devolver o dízimo, você em casa através do Pix, através da transferência bancária, amém? Algum membro da SEM presencialmente hoje devolvendo o dízimo? Tem alguém? Por favor, me ajuda aqui, amor, por favor. Amor, me ajuda aqui, por favor. Oldson, me ajuda também aqui, por favor, no dízimo. Também, amor, me ajuda aqui, por favor, vocês dois. Pastor Aldo e pastora Carla ainda estão nos Estados Unidos, devem voltar semana que vem. Pastor Cláudio e pastor Deide tiveram que sair mais cedo hoje, mas estamos aqui com os outros pastores. Traga o dízimo, se aproxime do púlpito, por favor. Você que está em casa, está devolvendo o dízimo através de transferência bancária, sinta-se também alcançado pela oração que faremos agora, abençoando sua vida e sua família. Se o presbitério quiser se aproximar para impor as mãos dos irmãos dizimistas, fique à vontade. Mais alguém atrás dizimando? Tem, vou aguardar um pouquinho só, para o Modesto chegar aqui. Mas já pode se aproximar os diáconos, impondo as mãos, orando pelos irmãos, abençoando a vida deles, enquanto o nosso irmão se aproxima para orar por todos os dizimistas nessa hora. Procure um dos pastores aqui, entregue o envelope, se aproxime do púlpito, para que possamos orar por você. Amém? Tem mais alguém além do Felipe? Não só Felipe, né? Vamos. Está o Felipe chegando aqui, pastor Outro, só com o dízimo lá no começo, na entrada lá, o Felipe Modesto. Amém? Glória a Deus. Mas o Maicon chegando também aqui do lado de cá também. E o Maicon chegando aqui. Ó Pai, queremos te apresentar nossos irmãos dizimistas, tantos que estão aqui no templo, como os que estão em casa. Queremos abençoar suas vidas. A tua palavra diz que ao devolvermos os dízimos na casa do tesouro, deveríamos fazer prova de ti, se o Senhor não vai abrir as janelas dos céus, derramar bênçãos abundantes. Então que a tua bênção caia abundantemente sobre esses irmãos. Se tem algum dizimista aqui enfrentando um tempo de privação financeira, que o Senhor surpreenda com milagre, com bênção, com prosperidade. Nós os abençoamos assim, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, podem sentar. Ó Pai, que está nossas ofertas também, consagramos ao Senhor. Aceite-as como um aroma suave às tuas narinas, como um ato de louvor e adoração. Que teu povo prospere em todas as suas finanças. É assim que oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Zacarias. Alguém trouxe alguma doação de cesta básica de ação social? Algum alimento? Alguém trouxe? Se não trouxe, estamos recebendo doações de alimentos. Você pode sempre trazer. Está aqui a Roseli trouxe uma doação. Você pode trazer todo domingo para compor nossas cestas básicas, que há tanta necessidade, tá bom? Pai, está aqui a doação trazida pela nossa irmã também. Que o Senhor possa abençoar, que haja prosperidade na sua vida em tudo, Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Amém? Bom, antes de encerrar rapidamente, eu vou fazer isso para ganhar tempo, tá, Fabi? Passa os avisos rapidamente aí.
O pessoal de missões pode ficar pronto, a gente fecha com missões, tá bom? Então, cadê o momento missionário? Tem alguém nisso? Não tem alguém para o momento missionário? Cadê o Marcelo e a Michele? É você, Diego? Então, no final, você seta na tua palavra, tá bom? Bem, vamos lá. Nossa escola de paternidade, às segundas-feiras. Eu acho que não vai entrar mais ninguém. Já está muito na frente já, né? Essa escola de paternidade, só se for... Tá na terceira aula, tá. Então, se alguém quiser entrar na escola ainda amanhã, né? É 19h30. É uma escola maravilhosa. Deve estar com umas 40 pessoas, eu acho, mais ou menos, né? Estudando. 43 pessoas. Nós trouxemos para o templo agora, para caber mais pessoas. Se quiser fazer a escola de paternidade, fique em pé, pastor Márcio, por favor. Procure o pastor Márcio, se informe com ele. Custa R$50 por mês. Nós já falamos várias vezes, se você realmente não pode pagar, você não vai ser privado do conhecimento. Nos procure, a gente vai colocar você. Agora seja íntegro. Se pode pagar, pague. Se não pode, não vai ficar de fora por causa disso, tá bom? Amanhã, às 7h30. Pode seguir? Também a escola Timóteo, que é os sábados, uma vez por mês. Próximo sábado, dia 27 de maio. Não? Ah, tá errado, tá bom. É dia 24/6, tudo bem. Dia 24/6 é a próxima aula da escola Timóteo. O horário mudou também, não é mais aquele horário também. É, na verdade, de 14 às 17h30, tá bom? Escola Timóteo, se quiser fazer, procure a gente para maiores informações. Pode seguir. Escola de Libertadores. Gente, se for som das crianças, não tem problema. Mas nós adultos, então vamos falar junto com as crianças, tá bom? Amém? A Escola Libertadores, às terças-feiras, é isso? 19h30, R$50 a mensalidade, dura 3 meses, é uma escola maravilhosa também, você pode fazer, todas as escolas ligadas ao Instituto Vida Plena. Pode seguir, Fabi. Quinta-feira, nosso culto de libertação aqui é 19h30, pode seguir, vem estar conosco. E sexta-feira temos aqui o Mão Amiga, que é um projeto que trabalha dando suporte a pessoas que têm algum tipo de dependência, química, ou dependência de jogos, enfim, que sofrem com algum vício, a um grupo de pessoas preparadas, com apoio psicológico e espiritual, para ajudar essas pessoas. Procure nesse telefone entrar em contato conosco, amém? Pode seguir. E também, quarta-feira que vem agora, já quarta-feira agora, vai ter o Seminário de Economia do Reino. Esse encontro é para pessoas que são empreendedoras, você que tem o próprio negócio, você que quer montar um próprio negócio, você que é profissional liberal, quer entender como usar o seu negócio para glorificar o Senhor. Vai ser uma vez por mês esse encontro, e quarta-feira é o primeiro, às 7h30 aqui na igreja. Pode seguir? Também vamos ter aqui a nossa escola bíblica de férias, no dia 15 de julho, de 9 a meio-dia. Procure aí nosso Ministério Infantil, para ver como você pode cooperar, trazendo sua criança também para estar conosco aqui nesse sábado. Pode seguir? E vamos ter em outubro a conferência Vida Plena. Essa é uma conferência organizada pelo Instituto Vida Plena, nosso Instituto Teológico, uma formatura da primeira turma de teologia básica que está se formando, mas vai ter uma conferência aproveitando a data da Reforma Protestante. Pode seguir aí, Fabi? Vai estar conosco o pastor Sérgio Elias, pastor Paulo Borges Júnior, pastor César Carvalho, o bispo Jaime Coelho, eu, Silfarne, né, o pastor Oldson Bulê, pastora Carla Moraes, pastor Rodrigo Teixeira, diaconisa Vânia Viana, diaconisa Patrícia Kelly e pastor Felipe Reis, aqui da Casa de Vida. Vão ter vários seminários, vão ter as palestras principais aqui no auditório, os seminários funcionando. Procure maiores informações com o pastor Márcio também, com o Instituto Vida Plena. Pode seguir. E aí vamos ter dia 8 de julho, né, a Roça da 100, nossa festa da juventude. Precisamos de apoio, de você que pode doar alimentos, que pode doar recursos financeiros, mas principalmente estar aqui para dançar, cantar, brincar e consumir na barraca dos nossos jovens e adolescentes. Pode seguir? O que mais que tem, Fabi? Acabou aí? Beleza. Antes de encerrar o nosso culto, com um momento final, a gente vai orar no final, pelos aniversariantes, por tudo, mas nós tínhamos separado todo terceiro domingo um momento para missões. Então não queria ir embora sem ter esse momento. A gente vai encerrar com esse momento e logo depois acabamos nosso culto. Vou chamar aqui Marcelo, quem vem, Diego, pode ficar à vontade. Logo depois encerramos nosso culto, irmãos. Acho que acabei desligando isso aqui, agora ligou. Não. Bom dia, igreja. Bom, Pai do Senhor, meu nome é Diego, para quem não me conhece, faço parte do Ministério de Missões. Queria falar um pouquinho com vocês sobre o nosso trabalho. Nós temos alguns missionários que nós estamos ajudando todos os meses, né?
não apenas com oferta missionária, mas também estamos ajudando todos os dias com contato com eles, ajudando, mandando mensagens. E hoje nós temos um casal no Oriente Médio e mais uma jovem. Estão lá, nós não vamos falar o nome, por estarem no Oriente Médio. Porém, nós também temos um casal em Uganda, que é o Wellington e a Sandra Paula. Eles estão lá e nós sempre estamos ajudando com ofertas, mas, porém, estamos ajudando eles também a cada dia, ligando, em contato, abençoando eles. Quantos irmãos aqui já fazem parte dos mantenedores de missões? Pode levantar a mão. Quantos irmãos que estão aí do seu lado, algumas vezes querem fazer parte, mas por algum motivo não têm condição no momento? Então, eu gostaria de orar pela sua vida nesse momento e orar pelos nossos irmãos missionários. Eu quero pedir para todos aqueles que já fazem parte dos mantenedores, que se coloquem de pé, junto com você, que também quer fazer parte, mas por algum motivo ainda não está no nosso meio, ainda não colocou o seu nome lá como um ofertante de missões. Eu gostaria que você ficasse de pé, para que a gente possa orar pela sua vida, e juntos nós possamos orar pela vida dos nossos irmãos, porque, irmãos, às vezes a gente para falar de missões, a gente se prende à oferta, mas muitos dos nossos irmãos, às vezes, estão precisando de uma palavra de incentivo, muitos estão no campo missionário pensando em desistir, muitos têm todos os problemas que nós temos aqui na nossa vida do dia a dia, eles também têm lá. Então, nós precisamos estar orando. E, Diego, como que eu faço para entrar em contato com eles? Como que eu faço para, de repente, em um dia da semana, poder mandar uma mensagem, ligar, falar com eles? Você entra em contato com o grupo de missões, que nós vamos te direcionar a cada um deles. Muitos de nossos missionários estão precisando, às vezes, apenas de uma palavra de incentivo, de uma palavra para ele deixar de estar um pouco mais triste. E, às vezes, a gente se prende muito a só enviar os recursos financeiros. Então, que nós possamos se atentar um pouco também para isso, que nossos missionários precisam muito do nosso carinho, do nosso amor e do nosso cuidado. Você pode fechar um pouquinho seus olhos? Curvar um pouco a sua cabeça, vamos pedir a Deus pela vida de cada um deles. E logo após essa oração, se você quiser pedir um envelope, tá? Levanta a sua mão que o Marcelo e a Ellen vai estar levando até você. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouco do seu reino. Nós vamos, Senhor, juntos levantar a voz a Ti e te pedir, Pai, por cada missionário, Senhor, por esses brasileiros, Senhor, que estão indo para outras nações, e por nossos irmãos de outras nações que também vêm aqui para o Brasil para pregar a sua palavra. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor seja o consolo, que o Senhor seja o amigo, que o Senhor seja o pai, a mãe, o filho. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa despertar em nossos corações a cada dia, Senhor, a vontade, o amor por missões, que o Senhor possa despertar por nós a cada dia a vontade de dar um telefonema, a vontade de mandar uma mensagem, um abraço. Deus, em o nome de Jesus, aquele missionário que está aflito, Pai, aquele missionário que de repente, por algum motivo, está desanimado, que o Senhor possa agora derramar o fogo dos altos céus, que o Senhor possa, em o nome de Jesus, confortá-lo, Senhor, a cada dia. Deus, em o nome de Jesus, que esses jovens solteiros que estão no campo, que o Senhor possa ser o companheiro deles lá, Pai. Sim, sim. Que o Senhor possa fazer parte da família dos nossos missionários que estão lá, Deus. Em o nome de Jesus, Pai. Aqueles nossos irmãos que querem tanto ofertar, mas por algum motivo ainda não conseguem. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa abrir as portas, Pai, para que eles possam semear cada dia mais no reino. E aqueles que já semeiam, Pai, em missões, que em nome de Jesus eles possam ainda colher muito nessa terra. Pai, em nome de Jesus te pedimos, Pai, guarda e proteja os nossos irmãos missionários, Pai,
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que quer pegar o envelope, esse envelope que o Diego falou, é de que mantenedores querem mensalmente, pode sentar todos, mensalmente cooperar com o valor, você vai colocar no envelope o valor e entregar de mensalmente. Você quer um envelope, levante a mão, que alguém do Ministério de Missões vai entregar a você. Quem não tem envelope, quer um envelope, levanta a mão, porque a equipe de missões entrega a vocês. Irmãos, rapidamente, prometo ser bem breve mesmo. Nós vamos ter em setembro, 1, 2 e 3 de setembro, retiro de edificação do lar, dessa vez para casais. Vamos estar conosco ministrando o pastor Jaime Kemp, que é uma referência em família no mundo todo, mais de 50 anos de ministério nessa área. Sobrou uma vaga que um casal desistiu, então tem uma vaga só. Se você quiser participar do redil, pode ser você. Cadê o Cristiano? Fique em pé, Cristiano, por favor. Fique em pé, Cristiano. Procura o Cristiano após o culto, eu quero participar do redil. O valor é R$ 2.200, vai ter que parcelar em menos vezes agora, vai ser só junho, julho e agosto, né? Lá no Hotel Recanto das Hortênsias, em Passa Quatro, pensão completa, um hotel maravilhoso, um ambiente maravilhoso, mas acima de tudo, a relação é muito boa. Serão 75 casais, aprendendo com o pastor Jaime Kemp, que é uma referência mundial nessa área, vem dos Estados Unidos para ministrar para nós, então não perca a oportunidade, procure o Cristiano e garanta a última vaga que resta. E você que deu o nome, precisa acertar os pagamentos. Você que deu o nome precisa acertar os pagamentos, amém? Vamos ficar em pé. Queria chamar você que essa semana fez aniversário, eu sei que os irmãos fizeram aniversário ontem, já foi embora já? Vem cá, Gianluca. Quem fez aniversário essa semana, de segunda-feira até hoje, quem completou mais um ano de vida, ou quem completou aniversário de casamento também, só de gente velha, 19 anos, 16 anos, 17 anos, só gente velha fazendo aniversário hoje aqui. Tudo bom? Parabéns. Foi quando? Que dia? Esqueceu já. A idade, dia 15, esse que fez aniversário ontem, não é isso? Amém? Aniversário de casamento? Quantos anos? 10 anos, data boa, amém. Mais alguém fez aniversário essa semana, gente? Fabi também fez aniversário? Foi, é verdade. Foi segunda, vem cá, que foi segunda, logo depois do domingo, Fabi passou um pouquinho dos 15 anos também, né, vem cá, foi debutante. Louvar a Deus por esses irmãos que estão conosco, parabéns, Deus abençoe vocês. Estenda as mãos para cá para orar abençoando os nossos irmãos. Pai, muito obrigado por cada irmão que essa semana completou mais um ano de vida. Quero louvar pela vida de cada um deles, pelo que eles representam para o Senhor, que eles sejam pessoas plenas em Deus. Obrigado pelo casamento também, Deus amado, João e da Perla, que seja um casamento que revele ao mundo o teu amor. Nós abençoamos esses irmãos em nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês, parabéns. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Vão com Deus, um bom domingo. Deus abençoe a todos.